A China concordou em retomar imediatamente as importações de carne bovina brasileira desossada de animais com menos de 30 meses. Segundo o comunicado publicado no site da Administração Geral de Alfândegas da China, a avaliação feita pelo país mostrou que o sistema de prevenção e controle da doença da vaca louca no Brasil está em conformidade com os requisitos relevantes de quarentena e saúde chineses. O fim do embargo não foi o único acerto definido entre autoridades dos dois países. A Paloma Santos tem os detalhes. Outra novidade importante para o setor é que mais plantas poderão negociar a proteína com o país asiático. De acordo com as informações já confirmadas pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne Bovina, a ABIEC, a China habilitou a importação a partir de 4 novos frigoríficos do Brasil. Além disso, outros 2 vão poder retomar as negociações com o mercado chinês. Para o gerente executivo da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, o fim do embargo traz uma perspectiva positiva para o setor produtivo. A expectativa é que haja uma retomada nos volumes exportados pelo Brasil para aquele país, né? Se a gente olhar para o início do ano, a gente vinha vendo que os volumes de exportação, não só por conta da China, mas vinham se expandindo, e houve justamente esse break em função desse fato excepcional. E agora a perspectiva é que, pelo menos, isso se retome. Para o presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, deputado Fausto Pinato, a aproximação entre os dois países é muito importante para a retomada do crescimento econômico do Brasil. Mas o parlamentar defendeu a abertura de outras plantas, principalmente para as empresas de menor porte. Tem empresas médias, pequenas, que deveriam ter também essa oportunidade de exportar, porque isso faz a indústria gerar, faz diversificar através do Estado, abrir novas plantas, né? Sabemos que temos capacidade de habilitar 100, 200 plantas, né? Isso seria importante para o mercado interno, né? Que fazeria, de certa forma, a carne baixar e outros plantios de gados diversificados do norte ao sul, né? E também para quem compra. Segundo o diretor do Departamento de Política Comercial do Ministério das Relações Exteriores, a retomada dos embarques foi um esforço conjunto de todo o governo federal. O diplomata explicou a questão do protocolo de autoembargo, que prevê a suspensão automática das exportações diante da confirmação de um caso de doença da vaca louca, mas disse que o Ministério está buscando contornar essa situação. A gente vai tentar, não é automático, eles têm os procedimentos deles, também é uma coisa que eles podem argumentar, olha, é que se a gente abrir e, na verdade, der o caso não atípico, você tem uma grande perda de confiança, etc. Então, é um pouco o argumento deles. A gente está trabalhando com isso. A gente tem... Eu acho que a transparência é fundamental. Uma coisa que acho que é bom notar também, que desde o pecuarista lá na ponta até a Embaixada do Brasil em Pequim, a transparência, a presteza nos dados, a seriedade com que foi tratado todo o caso, tudo isso é responsável para a gente conseguir diminuir ao máximo esse prazo. Claro que a gente tem perdas, prejuízos, mas é muito importante continuar atuando com transparência e, eventualmente, conseguir, com base em dados, etc., probabilidades, tentar mudar um pouco esse protocolo. Vamos ampliar esse assunto com o Iago Travagini, que está lá em Cuiabá, da Agrifato. Ô Iago, o embargo aconteceu no dia 24 de fevereiro, portanto, um mês, né? Nesse mês, 22 de fevereiro, foi feito o embargo, portanto, se a gente contar fevereiro com 28 dias, é 30 dias, vai. Dá para se ter uma ideia do impacto que isso causou em termos de precificação, em termos de prejuízo de uma forma geral? Boa noite. Primeiramente, boa noite. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Petri. E sim, dá para a gente mensurar já em preço, tá? Então, a gente fechou ontem com o preço do boi gordo, comparativamente falando, ao dia do embargo, né? O dia anterior ao embargo, principalmente pré-carnaval, né? A gente teve ali esse problema sendo gerado principalmente durante o carnaval, mas a queda no preço do boi gordo atingiu a casa de 7%, tá? Então, antes da problemática, antes do embargo, o preço do boi gordo vigorava próximo dos R$300 em São Paulo, tá? Principalmente do boi China. E após essa
o início do embargo, a gente começa a ver o boi gordo negociando a 275, 280. Então, em preço, a gente sentiu, o pecuarista principalmente sentiu uma queda de 7% na sua receita por animal. E principalmente aquele pecuarista que investiu em tecnologia, que acelerou o processo de abate, porque ele sabe que a China pede um animal com menos de 30 meses. Então, esse pecuarista foi o que mais sentiu, tá? Porque é o pecuarista que normalmente ganhava o ágio em cima do boi China e durante esses últimos 30 dias, né, 28 dias, ele sentiu a ausência chinesa, principalmente na hora de vender seu animal. Então, quem estava com a corda no pescoço para vender, que já estava com o animal muito bem acabado no processo de venda, foi o pecuarista que mais sentiu esse problema aí, digamos, na precificação do animal. Além dos outros impactos, tá? A gente tem impacto na exportação que foi sentido e provavelmente na produção de carne também. E qual é a análise que você faz em relação a esse volume que ficou represado? Durante esse mês, não foi carne bovina para a China. Esse volume vai ser absorvido, vai ser recuperado, ou é impossível a gente falar isso nesse momento? Bem, eu já posso adiantar para você que o que aconteceu foi o seguinte: a gente tem até o dia 22 de março, ou 22 de fevereiro, a carne que foi produzida e que poderia ser embarcada, tá? Os frigoríficos funcionam às vezes dessa forma. Ele produz carne até, vamos supor, dia 22, 23 de fevereiro. A partir do dia 23 não se produz mais carne, mas ainda há o embarque, a exportação, aconteceu de cargas que foram produzidas antes do dia 22 de fevereiro. Então, se a gente pegar os dados preliminares das exportações das 2 primeiras semanas de março, teve exportação e num ritmo forte, tá? O que acontece é que, principalmente a partir da terceira semana, essa exportação despenca. A queda na média diária de exportação foi na ordem de 46%, principalmente porque acabou esse estoque, tá? Então, o que a gente deve ver, ainda nos dados da terceira semana de março, que é essa agora, é uma queda. A gente ainda vai continuar vendo volumes exportados baixos, mas a partir de amanhã, que está autorizada a retomada dessa produção, a gente deve ver, a partir da quarta semana de março e a primeira semana de abril, a recuperação dos embarques. Então, as indústrias sofreram, sim. A exportação, na nossa projeção, ela deve ficar entre 145 e 150 mil toneladas exportadas durante o mês de março de 2023, considerando já essa volta dos embarques na próxima semana, o que dá uma queda no comparativo anual de 11%. A produção é o que é mais difícil de medir hoje, tá? Porque ela demora ainda para sair dados, mas a gente espera uma queda produtiva sim, principalmente porque os frigoríficos, tá? Tanto de mercado interno quanto, e principalmente os que têm habilitação China, deram férias coletivas, pararam o abate, intercalaram o abate, então espera-se que a gente tenha produzido menos carne e abatido menos animais durante o mês de março de 2023. Agora, rapidinho, para a gente finalizar, a sinalização de 4 novos frigoríficos brasileiros habilitados lá para a China, 200 novas exportadoras. Como é que você vê a perspectiva para 2023 ainda desse setor aí? Bem, essa era uma demanda há muito tempo do setor carne brasileiro, tá? A gente estava desde 2019 sem habilitar novas plantas frigoríficas para habilitar para a China, para exportar para a China, e acontece agora a habilitação dessas 4 novas plantas frigoríficas que são impactantes principalmente para os estados que foram beneficiados, tá? Rondônia é um estado que deve ter, sim, é um estado que tem uma produção pecuária relevante no Brasil, deve ser muito bem impactado, então a gente pode ver provavelmente a chegada do boi China com mais firmeza no estado de Rondônia, Espírito Santo e Paraná também surfando nessa onda, tá? Então a gente tem 4 frigoríficos de estados que hoje não têm uma grande importância China e que devem começar a ter essa importância China maior, tá? Além disso, a reabilitação da planta do Redentor lá de Guarantã do Norte e a reabilitação do BRF do Rio Grande do Sul lá em Maraú. Então, assim, é um processo inicial, mas mostra que houve um empenho que, além da retomada, para novas plantas serem habilitadas e reabilitadas para que a gente consiga exportar mais e gere principalmente para o produtor maior competitividade, tá? Então a gente espera que sim, perfeito, novas plantas habilitadas e principalmente de grupos, né? A gente viu aí a grupos menores tendo essa habilitação, né? Frigoríficos de pequeno e médio porte, isso deve levar a competitividade e melhorar talvez a precificação para o pecuarista. Iago Travagini, da Agrifato, obrigado pela sua análise aqui. Até uma próxima, Iago. Muito obrigado pelo convite, Petri. Até a próxima. Até a próxima.